Muitas vezes isso é um dilema que a pessoa passa, é um engano que ela fica na cabeça dela, uma coisa que fica meio até um conflito. Parece que o álcool fica mais importante que o resto. Isso é um sintoma do alcoolismo. A pessoa dá mais importância para outras coisas. Isso é um sintoma do alcoolismo. Se você entender isso, vai ser mais fácil você não levar para o pessoal. Você entender que o inimigo é o outro, o inimigo é o alcoolismo, não é a pessoa. E às vezes o próprio alcoolista não percebe isso direito. Ele começa a confundir. Se você não confundir, você já sai na frente. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal em que eu falo sobre estratégias para você levar quem você ama a parar de beber. O meu nome é Vitor Blasius, eu sou médico psiquiatra e o vídeo de hoje é como identificar um alcoólatra para fazer quem você ama parar de beber. Então eu falo para familiares de alcoolistas ou pessoas que querem fazer alguém que amam parar de beber. Nesse vídeo eu vou te falar sobre como identificar sinais que podem indicar que essa pessoa que você ama realmente tem um problema com álcool. E como lidar com essa situação. Porque muitas vezes eu vejo muitas famílias, até alunas minhas, que demoram muito tempo para perceber que aquela situação dessa pessoa que ama já começou a passar dos limites, né? Já começou a virar um problema. Que o álcool passou a se tornar um problema e é interessante que você reconheça alguns desses sinais para que você possa, já desde cedo, ou enfim, qualquer estágio você pode fazer isso, mas você possa desde cedo já identificar e já poder antecipar a mudança desse problema, para que você sofra menos tempo e para que essa pessoa que você ama também possa viver uma vida melhor, sem demorar tanto tempo assim para perceber que isso que está acontecendo é um problema com álcool. A primeira coisa que eu quero te falar é o seguinte, por mais que, olha, eu digo assim, como identificar um alcoólatra, né, que é o termo mais comum, é o que as pessoas mais dizem, mas é o seguinte, problemas com álcool, eles não precisam ser extremamente graves para serem problemas com álcool. Hoje, estima-se que em torno de 12% da população brasileira preencha critérios para síndrome de dependência ao álcool ou transtorno por uso de álcool, né, o que popularmente poderia ser chamado de o alcoólatra ou o alcoolista. Só que apenas em torno de 9% desses, quer dizer o quê? Dá mais ou menos, é uma grande minoria das pessoas vai ter um alcoolismo muito grave. Então a maior parte das pessoas, certamente, a maior chance é que você que está me assistindo, mais provavelmente, essa pessoa que você ama já tenha sim alguns problemas com álcool importantes e já esteja sim já tendo um alcoolismo. E não necessariamente é tão grosseiro, né? Não necessariamente é tão claro, tão alerta, tão identificável nos primeiros momentos. Então, assim, até porque essa coisa de ser alcoólatra ou não ser alcoólatra não é uma questão assim completamente de, olha, sim ou não. Fulano é um alcoólatra. Porque, e eu vou te falar vários sinais desses, ou fulano não é um alcoólatra porque não tem todos esses sinais, porque não tem todos esses sintomas, ou porque não tem alguma explicação, não bebe todos os dias, não é um alcoólatra. Não é bem assim. São níveis de problema com o uso de álcool. E nem todo mundo que tem problemas com o uso de álcool necessariamente tem uma dependência ao álcool. Muitas e muitas pessoas têm problemas com álcool recorrentes e não necessariamente tem uma síndrome de dependência alcoólica grave. E eu vou te mostrar isso. Por que é importante você entender isso? Porque para você ter clareza, né? Eu vejo muitas pessoas, eu estava conversando com uma aluna minha semana passada e ela estava me contando o seguinte, que ela demorou alguns anos para perceber que o esposo dela, a forma com a qual ele vinha bebendo, era um alcoolismo. E talvez percebendo antes, você possa economizar anos de problemas e sofrimentos, já que entendendo essa doença, você também consegue, e entendendo como lidar com ela, isso consegue ser modificado por você, familiar, já se antecipar e fazer essa pessoa querer parar de beber desde o começo, já desde cedo. E eu vou te começar falando sobre algumas dicas que sugerem uma dependência ao álcool. Algumas dicas para você ficar alerta, tá? E depois eu vou falar para você de alguns critérios mais gerais, completos. Por exemplo, essa pessoa que você ama, ela quando bebe, ela tem apagões? O que são apagões? Ela esquece do que aconteceu durante um período de bebedeira? Olha, de vez em quando essa pessoa que eu amo, ela bebe e ela esquece, ela tem apagões, ela diz que não se lembra do que aconteceu.
Acho até estranho, olha, será que isso acontece? Acontece. E é um sinal. Todo mundo, ó, cuidado, não é todo mundo que tem cada um desses sinais que necessariamente vai ter um alcoolismo grave, mas são sinais de alerta, tá? Já são suficientes, né? A pessoa não precisa ter uma dependência ao álcool para você agir também. Apagões é um dos sinais. Outro, de repente, o álcool, ou desde sempre, né? O álcool passou a ser uma resposta para tudo. Olha, quando está triste, a pessoa bebe. Para comemorar, essa pessoa bebe. Sempre que vai se reunir com as pessoas, essa pessoa bebe. Quando está estressado, bebe. Está se sentindo culpado, bebe. Brigou com alguém, bebe. É como se for o repertório de lidar com as coisas vai começando a ficar voltado para o álcool. É como se fosse um músico que vai sempre tocando a mesma música. Olha, esse músico gostava muito de tocar parabéns para você. E aí durante o aniversário tocava parabéns para você. No aniversário, tocando parabéns para você. Interessante. Só que de repente em todas as outras festas, todas as outras ocasiões, a pessoa continua tocando sempre parabéns para você. E aí começa a sair do contexto, começa a ficar esquisito, né? Então a pessoa vai perdendo o repertório. É mais um sinal. Ó, tudo vira motivo para beber. Olha, todo final de semana a curtição sempre envolve bebida. Sempre tem bebida na jogada. Sempre tem bebida. Esse é o lazer. Não tem mais tantas outras coisas. De novo, graus. Tá? Graus. A pessoa pode muitas vezes fazer isso. No começo a pessoa pode não ter tanto. Não é sempre o álcool, mas gradativamente o álcool vai ficando cada vez mais presente. Cada vez mais aquele comportamento repetitivo, né? Monótono. Porque vai sempre o álcool, sempre a mesma coisa, sempre do mesmo jeito. Outra coisa para você ficar atento, outra dica, ó, se liga nessa. Acidentes e brigas. Que tipo de acidentes? Muitas vezes quedas. Do nada a pessoa, olha, estava lá, sei lá, você foi dormir mais cedo no final de semana, essa pessoa ficou lá bebendo, aí você nem sabe até que horas ficou bebendo, mas ela caiu, bateu a cabeça, teve um corte na testa. Poxa, por cair, de estar embriagado. Isso é um sinal de alerta, né? Ter acidentes. Ou até mesmo se envolver em brigas quando está alcoolizado. Direto está envolvido numa briga, numa discussão, até às vezes quando sai para beber, ou até às vezes em casa, arrumando encrenca, arrumando briga, né? Vai se envolvendo em mais brigas quando bebe. Outro sinal, beber mesmo que isso traga riscos. Por exemplo, pode ser bem sutil isso. Não estou falando assim, vai beber e vai dirigir, que é o mais óbvio, né? Beber e dirigir é o mais óbvio. Beleza, eu bebo só um pouco, então não vai ter problema na minha direção. Já é um sinal de alerta. Olha, essa pessoa, o jeito que ela calcula o risco, já é um sinal de alerta. Olha, beleza. Não, só vou beber um pouquinho para dirigir. Né? Porque a gente sabe que essa pessoa aumenta o risco de morrer e de matar fazendo isso. Então, fica atento a isso. Beber mesmo que isso traga riscos. Poxa, mas Vitor, você falando isso... Eu mesmo às vezes faço isso, talvez você que está me ouvindo pense isso. Eu mesmo às vezes bebo 1, 2 cervejas, ou eu bebo algumas doses, e eu não me sinto bem para dirigir, e eu saio dirigindo. Então se liga, olha só como isso pode ser sutil. Olha só, então a pessoa bebe para dirigir. Outra coisa que é bem comum, tá? Que pode acontecer, e às vezes acontece, falando agora pode parecer óbvio, mas no dia a dia talvez não fique tão óbvio. Mas a pessoa beber... E quando está de plantão, que pode ser que tem que trabalhar, ou beber até para ir trabalhar. Né? Eu me lembro de uma situação em que havia um médico no local que eu trabalhava, que ele estava de plantão, e daí, plantão de sobreaviso, né? Daí você liga para a pessoa, para esse especialista, para ele ir resolver uma situação. E ele chegou e tinha alguns sinais de embriaguez. Dia do trabalho, do plantão, a pessoa pode ser chamada. Bebeu naquele dia, isso é um indício, olha, pode ser que exista aí um problema com álcool, né? A pessoa bebe durante o trabalho, ou beber quando tem qualquer tipo de consequência negativa, um risco para si ou para os outros. E outra coisa importante é que é a seguinte, mais uma dica para você, olha, quando beber, começa a ficar uma coisa que não muda conforme o ambiente. A pessoa pode começar às vezes, a pessoa não tinha um problema com álcool, bebia socialmente, ou bebia só de vez em quando, não se passava, não exagerava, mas... Agora a pessoa começou a beber sempre. Antes dizia que bebia porque estava chateado, porque tinha acabado um relacionamento, ou bebia porque estava chateado, porque perdeu um emprego. Só que não passou essa fase. Essa fase não passou. Só começaram a mudar as desculpas. Mudou, virou outro problema, outra desculpa.
Então a pessoa começa os contextos começam a variar e a pessoa continua bebendo e arrumando uma justificativa muitas vezes para isso. Outra dica para você saber é que a tendência é que o alcoolista ele demore para perceber que isso está virando um problema. Se às vezes é difícil para o familiar perceber, a pessoa que está bebendo, por várias razões, tá? Eu não vou entrar nessa questão aqui, mas até por razões do funcionamento cerebral da pessoa que vai bebendo demais, ela tende a diminuir a percepção de que aquilo está sendo um problema. Ela vai tendo uma maior tolerância às coisas ruins que vão acontecendo e vai sendo mais difícil para ela associar que isso está negativo, que está acontecendo, sozinha, né? Tem a ver com o álcool. E é por isso que quando a pessoa, se você espera uma pessoa parar de beber sozinha, demora muito mais. E é por isso também que é muito mais rápido quando a família entende como lidar com isso de uma forma efetiva. Às vezes a família ignora isso e começa a lidar com o alcoolista como se fosse um problema qualquer outro. Por exemplo, um problema de comportamento. Fulano está ficando muito chato, vamos dar um toque para ele lá, para ele parar de ser chato. Né? Vamos imaginar essa situação. Se fosse uma coisa simplesmente assim, não, fulano tá meio chato, ele fica com umas brincadeirinhas meio chatas, eu vou lá, vou dar um conselho para ele, cara, para com essas brincadeirinhas aí que são chatas. Se fosse só um problema assim, você vai lá e conversa com a pessoa e muitas vezes ela muda. Não sei se já aconteceu isso com você, com algum amigo, alguém que você conhece. Isso pode ser suficiente para um comportamento outro qualquer, mas para o alcoolismo não funciona bem assim. Para o alcoolismo tem que ter um jeito especial, um jeito diferente para você contornar essa situação, para que essa pessoa perceba que precisa parar de beber. Porque o álcool atua no sistema de recompensa cerebral. Beber é prazeroso no começo. Beber vai sendo reforçador para o comportamento dessa pessoa. Então a pessoa vai pegando um apego muito grande ao álcool e ela começa até a confundir, achar que não, eu sou isso, eu sou esse comportamento de beber. E às vezes se você simplesmente chegar e falar, olha, fulano, que é isso, cara? Você está bebendo demais, está virando alcoólatra e tal, isso pode criar uma resistência muito maior. E você pode, de maneira simples, muitas vezes contornar isso. Se você entender que não é uma coisa qualquer. Olha, o que está acontecendo aqui é um problema com álcool e ele merece alguns cuidados especiais. Algumas formas diferentes de falar com essa pessoa e de lidar com ela no dia a dia. Outra dica importante para você. Quando essa pessoa, olha, Vitor, meu filho, ou meu esposo, ou meu pai, minha mãe, ele tem tido problemas gastrointestinais, problemas do trato digestório, tem tido muita gastrite, úlceras, a pessoa tem tido um problema, teve uma pancreatite, ou tem um problema, de repente começou a ter um problema no fígado. Isso pode ser mais um sinal de que beber é um problema. Só que é o seguinte, é interessante você prestar atenção desses sinais, nessas dicas, que podem começar a indicar, olha, essa pessoa está bebendo demais. Ou outras coisas no dia a dia, assim, por exemplo, essa pessoa ia beber só um pouco, ia beber com os amigos, só que ela ia ficar lá, ia voltar para casa às 11 da noite, mas voltou para casa às 3 da manhã. Poxa, prometeu que ia ficar e voltar para casa às 11, a gente até tinha programado fazer alguma coisa, não voltou, ficou até às 3 da manhã. Aí pode ser que você comece a pensar que essa pessoa, ele não dá tanto valor para a família, ou puxa, ele não cumpre o que promete. Mas cuidado, isso de começar a beber e achar que é beber um tanto e beber muito mais, isso é também um sintoma da dependência ao álcool. Isso é também um sintoma de alcoolismo. Às vezes até a pessoa nem não se dá conta, mas olha, perdeu um dia de trabalho, você ia beber para se divertir, para relaxar um dia lá, mas bebeu tanto que, olha, se perdeu e acabou perdendo mais um dia de trabalho, ou muito tempo com a família. Isso acontece com todo mundo que bebe? Talvez você se pergunte. Isso acontece com todo mundo que bebe? Não. Por vários fatores, tá? Por vários fatores. Não acontece com todo mundo que bebe. Mas pode acontecer com qualquer um. A genética, ela é importante no alcoolismo? Ela tem um papel. Como várias outras doenças mentais ou não mentais, a genética tem um papel. Mas esse papel ele não é o mais predominante, o mais forte. Tem algumas questões genéticas que podem estar envolvidas, mas você ou qualquer outra pessoa pode desenvolver um alcoolismo. Pode desenvolver. Ninguém está livre. Outra coisa muito comum que acontece, uma pessoa que faz, por exemplo, e isso eu escuto muito das minhas alunas, né? Cirurgia bariátrica. A pessoa tinha uma obesidade, fez uma cirurgia bariátrica para emagrecer
E talvez você saiba, talvez não, mas depois que a pessoa faz esse tipo de cirurgia, medicamente é contraindicado que essa pessoa beba. Então, se a pessoa seguiu bebendo depois de uma cirurgia bariátrica, mesmo que moderadamente, o risco dela ter um alcoolismo é muito maior. Uma pessoa nunca teve um problema com álcool relevante, mas depois de fazer essa cirurgia começou a... Poxa, então fica atento se a pessoa que você ama fez esse tipo de cirurgia. E agora deixa eu te falar algumas coisas, tá? Eu te falei algumas dicas e agora eu vou te falar alguns sintomas do alcoolismo. Aí mais adiante eu vou te contar algumas histórias de pessoas semelhantes, né? Pessoas que têm... que passam por isso, e vou te falar o jeito errado de lidar com o alcoolismo, e vou te falar um pouco mais sobre o jeito certo e uma dica aplicável, para você que vai ficar aqui até o final. Então vamos lá. Tem uma pergunta aqui, que eu estou gravando isso ao vivo, tá? Se você está vendo isso no gravado. Vitor, me diga o seguinte, se azia e dores no estômago ou vômitos por nada, isso pode ser por conta do álcool? Pode sim. Pode sim. Azia, problemas no estômago, vômitos por nada... Pode ser um problema com álcool, sim. Outra coisa, sintomas de humor. Essa pessoa é muito deprimida, muito depressiva e ela bebe para lidar com esses sintomas depressivos. Ou ela é muito ansiosa, ela bebe para lidar com esses sintomas ansiosos. Ela é muito estressada no trabalho e ela bebe para lidar com sentimentos. Opa, isso é um risco para desenvolver dependência alcoólica. Beber para lidar com sentimentos. Por quê, Vitor? Por quê? Porque olha só, lidar com sentimentos pode ser desafiador para qualquer pessoa em algumas circunstâncias da vida, né? Pode existir momentos mais difíceis. Mas se a pessoa beber em resposta a esse problema, isso tende a ficar um aprendizado errado sobre como lidar com as emoções. E facilita com que a pessoa utilize mais o álcool e vire uma dependência psicológica mais fácil. E outra coisa é o seguinte, beber para lidar com sentimentos piora os sentimentos, piora a ansiedade, piora a depressão. Então começa a perceber que essa pessoa que você ama, Vitor, mas eu percebo que o meu familiar, ele bebe para lidar com a depressão, será que não dá para relevar um pouco mais? Porque, afinal de contas, está sofrendo, está tentando se medicar com isso. Olha, se você relevar e não fizer nada, não pensar nada, não entender isso como um problema, a tendência é que essa pessoa não melhore. E ela sofre muito mais. Você que está me assistindo aqui, me conta aqui se você já me acompanha há mais tempo ou se você está começando a me acompanhar agora. Se você já me acompanha há mais tempo, coloca para mim aqui hashtag Somos 1%. E se você está começando a me acompanhar agora, um dos primeiros vídeos que você está assistindo, primeiras lives, coloca aqui para mim hashtag novato ou novata. Vamos lá. Agora eu vou te falar alguns sintomas sobre dependência ao álcool, tá? Os sintomas da síndrome de dependência ao álcool que se estabelece. Tem 6 elementos principais, tá? Que eu vou citar eles aqui, talvez num outro vídeo eu aprofunde mais. Coisas que parecem, às vezes, que se você não ficar ligado, você vai perder de vista. Por exemplo, aquela pessoa que você ama é mais forte para o álcool. Vitor, você está dizendo... mas a pessoa que eu amo, ela bebe, mas ela aguenta beber muito. Ela aguenta beber mais do que a média, inclusive. Ela bebe bastante, é forte para o álcool. Será que isso é um sinal de que ela tem ou que ela não tem alcoolismo? Ficar mais forte para o álcool é um sinal de alcoolismo. Já pensou? Porque ficar mais forte para o álcool, isso é perder a sensibilidade. Já pensou perder a sensibilidade da mão ao calor? As chances de você se queimar são muito maiores, né? Que mais? Eu já falei um pouco para você, mas aumentar a tolerância ao álcool. Outra, ter compulsão por beber. Quer dizer o quê? Muitas pessoas bebem uma dose, 2 doses, às vezes 3 doses e para por aí. Quem começa a apresentar problemas com álcool, quem já dá sinais de problemas mais importantes com álcool, começa pensando em beber 1 ou 2, quando vê, bebeu 8. Bebeu 10. Quer dizer o quê? Ela começou a ter uma compulsão por beber. Isso não necessariamente vai acontecer toda vez que a pessoa beber. Mas várias vezes, bebe, ia beber um pouquinho, se passou. Acabou a bebida em casa, foi lá e deu um jeito de comprar mais. São sinais de que, tem um processo de compulsão quando a pessoa começa a beber. E aí é interessante você ficar ligado, porque às vezes você pode ficar bravo ou bravo com o seu familiar, achando que, eu queria beber só um pouco com ele, mas ele não parou mais. E aí estragou a noite. Poxa, estragou a noite.
Onde é que estava o problema? O problema estava em começar a beber. Porque depois que começa a beber, o processo de compulsão ele fica mais difícil de segurar. É tipo um carro descendo ladeira. É melhor frear quando está reto do que depois que está descendo ladeira. É mais difícil segurar depois que começou a beber. E isso não precisa ser toda vez que acontece, mas às vezes acontece. É um sinal. Outra coisa que faz parte do alcoolismo é ter um desejo intenso por beber. Um desejo intenso por beber. A pessoa tem aquela antecipação, aquela expectativa positiva com o uso do álcool. E é uma vontade que pode vir do nada, mas ela pode vir geralmente quando a pessoa é exposta. De repente viu alguma coisa ou foi em algum lugar e daí aquilo lá desencadeou uma vontade muito grande de beber. E às vezes esse desejo por beber ele é manifesto como uma vontade, um desejo claro, e às vezes a pessoa fica só pensando muito em beber. Pensando muito. Daí a pessoa que você ama fala, olha, eu tenho vontade de beber. Aí pode ser que você interprete que essa pessoa está dizendo, não, eu não me importo, eu não quero parar de beber. Não, nada a ver, tá? É um sintoma e as pessoas param de beber mesmo tendo desejo de beber. Não é algo que impede de parar de beber. Mas faz parte do alcoolismo ter desejo de beber. E a outra coisa é síndrome de abstinência, quando a pessoa bebe grandes doses por muito tempo, quando ela para de beber ou diminui o consumo de álcool, ela pode ter alguns sintomas, do tipo sintomas de humor, fica mais irritada, ela pode ficar mais estressada, quando é mais grave, fica mais agitada ou ficar alguns dias deprimida. Tipo, olha, meu familiar bebe, depois ele fica 2 dias, 3 dias na cama, deprimido, desanimado. Isso pode ser um sintoma de abstinência ao álcool. Outro sintoma de abstinência, ter tremedeira, ter tremores, ficar a pele suar. Ou no dia seguinte vomitar. De manhã cedo não toma café, fica com náusea. Sintomas de abstinência ao álcool. Pode durar dias, pode durar horas, mas ela passa. A pessoa fica sem beber, isso passa. E tem como tratar isso de outras formas. Às vezes a pessoa bebe para aliviar esses sintomas. Só que se ela continua aliviando esses sintomas bebendo, esses sintomas nunca vão embora. Outra coisa importante, outro sinal, que é um sinal de alcoolismo. Vamos dizer assim, olha, essa pessoa que você ama e ela, de repente, ela começou a dar mais importância para o álcool. O álcool passa de alguma forma, né, com todo esse processo, todo esse mecanismo que a gente conversou, a dar mais importância para o álcool, por conta de o álcool estar reforçado no sistema de recompensa cerebral. Ela começa por um sintoma, tá? Isso não é da personalidade da pessoa. Faz parte do sintoma do alcoolismo. Essa pessoa começar a dar muita importância para o álcool. Ela começar a perder, passar menos tempo, por exemplo, com a família, passar menos tempo se dedicando a coisas importantes da vida dela. Sei lá, tinha um projeto de estudar, tinha um projeto de ser promovido no trabalho, de ter conquistas outras na vida. Mas tudo parece que vai ficando um pouco menos importante. Como se o álcool passasse a soar para essa pessoa mais importante. Vitor, mas se a pessoa acha que o álcool é mais importante, como é que ela vai parar de beber? Soar. Muitas vezes isso é um dilema que a pessoa passa. Poxa, parece, é um engano que ela fica na cabeça dela, uma coisa que fica meio até um conflito. Parece que o álcool fica mais importante que o resto. Daí, quando a pessoa para de beber, né, tem muitas alunas minhas que me dizem o seguinte, olha, Vitor, eu achava que o meu esposo não me amava. Nasceu o nosso neto, e ele não dava muita atenção para o nosso neto. Eu achava que ele não tinha sentimentos, porque, olha, ele sempre ficava bebendo, ele não ficava com a família. Quando ela começou a entender que isso era o alcoolismo, e ela começou a agir de formas para ele parar de beber, e ele parou de beber, o que aconteceu? Mudou completamente. Por quê? Porque isso é um sintoma do alcoolismo. A pessoa dá mais importância para outras coisas. Isso é um sintoma do alcoolismo. E aí ela falou assim, cara, e ela ficou impressionada me contando assim, né, que ele mudou completamente, agora atencioso com o neto, atencioso com ela e com os filhos. Porque era um sintoma do alcoolismo. Se você entender isso, vai ser mais fácil você não levar para o pessoal. Você entender que o inimigo é o outro, o inimigo é o alcoolismo, não é a pessoa. E às vezes o próprio alcoolista não percebe isso direito. Ele começa a confundir. Se você não confundir, você já sai na frente. Agora, outra coisa que é bem comum, tá? Beleza, a pessoa parou de beber. Se ela voltar a beber, a imensa maioria das pessoas vai tender a ter problemas de novo, a voltar para um padrão compulsivo. Mesmo após, ficou 10 anos sem beber, não vai dar para voltar para beber, não vai dar para voltar a beber normalmente. Porque a tendência, o risco dessa pessoa é muito maior de voltar a ter um alcoolismo muito mais fácil, muito mais rápido. Por quê? Porque o cérebro
ele age como se fosse um músculo. Se a pessoa bebe durante muito tempo, bebe de um padrão compulsivo, o sistema de recompensa cerebral, a parte que é estimulada pelo álcool, ela vai se fortalecendo. Ela vai se fortalecendo como um músculo. Pensa numa academia, vai lá, faz a academia, vai ficar mais forte. Beleza, eu não sei se você já fez exercícios durante um tempo e parou. Se você para de fazer exercícios, você vai parar, os músculos vão diminuir, né? Você não vai continuar forte, parando. Fiquei 3 anos sem fazer academia. O seu corpo vai mudar. Só que se você voltar a se exercitar, você não volta do zero. É muito mais fácil pegar músculo se você já teve músculo. É a mesma coisa que acontece com o cérebro. A pessoa volta a beber, pode ser que ela volte a beber aos poucos e isso não dê problema no começo. Só que, tem uma parte ali que já tem uma certa memória muscular no cérebro, né? É plasticidade neural, a gente está falando, né? Isso pode fazer a pessoa voltar para um padrão compulsivo, mesmo depois de muitos anos sem beber. Vitor, quanto tempo uma pessoa leva para se tornar um dependente de álcool? Como é que funciona isso? Olha só, pode variar muito. Tem gente que começa já desde os primeiros porres, já se passar, já exagerar e já ter um problema com álcool. Eu conheci uma pessoa que teve problema com álcool já aos 20 anos de idade, já tinha um problema sério com álcool. Agora, não é a média, a média é qual? O que é o típico? O que é o mais comum? E é interessante você perceber que existe uma diferença média, tá? Estatística isso, de homens e mulheres. Para homens, o médio, né, a média é a pessoa beber pesado durante alguns anos. Só que, bebia pesado durante alguns anos, bebia pesado, mas cumpria as obrigações, bebia pesado, mas não trazia tanto prejuízo. Só que de um ano para o outro, começou a ficar muito mais sério. De um ano para o outro, ficou 10 anos bebendo pesado, mas isso né, parecia que estava tudo bem. Parecia que dava para seguir assim. Parecia. Só que de um ano para o outro, de um período, daquele período marcado, 2015, depois aquele ano para frente a coisa desandou. É um padrão mais assim, intensifica-se um pouco mais rápido. Para mulheres, isso tende a ser diferente. Para mulheres, isso tende a ser gradual. Olha, começou a beber e já foi piorando gradativamente. Um ano foi ficando pior que o outro. E a cada ano foi ficando pior. Cada ano se perdia mais bebendo. Essa é a diferença. Às vezes costuma levar, a primeira vez que a pessoa vai desenvolver essa síndrome de dependência ao álcool, costuma levar, né, alguns meses ou anos. Né? Pode ser que leve, 5, 10, varia bastante, tá? 5, 10 anos. Mas depois que estabeleceu essa síndrome, teve um problema inteiro assim, com álcool, com vários desses sintomas que eu te falei, aí não dá mais para beber moderado, de uma forma geral. Vitor, mas o primo do vizinho da tia do meu cunhado, ele voltou a beber moderado e conseguiu. Olha, é a exceção da exceção da exceção, certo? E o que é interessante você prestar atenção? Uma aluna minha me contou, né, eu estava te falando essa semana, que ela e o marido trabalham, né? Mais antes da pandemia, trabalhavam de uma forma que viajavam muito. Ele e ela viajavam muito. E aí, agora com a pandemia, eles começaram a ficar mais em casa. E eles viajavam muito e às vezes ficavam muito tempo longe um do outro. E só com a pandemia que ela começou a perceber o tanto que ele bebe. Começou a se dar conta que ele bebia demais, que ele vem bebendo demais. Então passou muitos anos e que tinha alguns sinais, mas não eram tão claros. E agora em casa, vendo ele, ela percebeu que ele bebe muito. E às vezes até chegou a encontrar garrafas de bebida escondidas, porque muitas vezes o alcoolista não se orgulha muito. Às vezes ele tenta esconder um pouco, porque ele também acha, também tem um conflito de que, ele não quer que aquilo apareça, porque é desagradável perceber. Então, presta atenção nessa pessoa que você ama, nessa pessoa que você convive. Olha, quais são os sinais, como é que ela bebe, como é que é esse padrão, o que acontece? E qual que é o jeito errado de lidar com isso, tá? Que leva muitas famílias a perderem muitos anos e sofrerem muitos anos com o alcoolismo de alguém que amam. É você passar por esse processo que eu vou te falar agora. Ele é meio natural, se você não prestar atenção, você pode acabar agindo do jeito que eu vou falar. E não é culpa sua, tá? Não é culpa sua. Se isso aconteceu ou se isso acontece com você hoje. Mas eu quero que você perceba que esse é um jeito que alimenta mais o alcoolismo. Beleza, eu reconheci. Primeiro passo, vamos colocar aqui 4 passos, tá? 4 caminhos errados.
de um jeito errado de lidar com isso. O primeiro deles é você ignorar o problema. Ignorar. Ah, Vitor, tem tantas coisas acontecendo na nossa vida. Eu tenho que trabalhar tanto, eu tenho que cuidar dos filhos, ou, sabe, tem outras coisas para fazer. De alguma forma, eu não quero lidar com isso agora. Eu tô vendo que tem um problema com álcool aqui na minha casa, mas eu vou deixar isso mais para frente, eu vou esperar para ver no que dá. De repente, sei lá, se o meu filho amadurece um pouco mais, ele vai parar de beber. É ignorar o problema, é varrer para baixo do tapete. Isso, claro, o que vai acontecer? Tende a piorar. É porque deixar o alcoolista por conta tende a demorar muito mais. Tende a causar, se você se importa e ama essa pessoa, tende a sofrer muito com isso também. Beleza, então não ignorar o problema, né? Não ignorar. Lidar com ele. Isso é um problema importante. Ó, tá acontecendo, já tem os primeiros sinais. Poxa, merece atenção. Segundo, aí às vezes a família, quando começa a perceber, olha, poxa, tem um problema com álcool. Existe esse problema com álcool acontecendo. O que a família começa a fazer, se ela não entende muito ainda como lidar? Ela fica apavorada, entra em desespero. Entra em desespero. Oh, meu Deus, isso está acontecendo, isso não poderia estar acontecendo, entrar em desespero. Aí a terceira coisa que acontece, aí o desespero passa um pouco, o que acontece muitas vezes? A família começa a tentar controlar aquilo, tentar abafar esse problema, tentar se livrar de todo custo disso. Aí como é que vai tentar se livrar a todo custo disso o mais rápido possível? Intuitivamente é qual? É você ou tentar endurecer demais e começar a querer falar, olha, você não pode mais seguir fazendo isso. Isso que você faz é errado, meu Deus do céu, você é um alcoólatra, você não percebe que está destruindo a nossa família. Eu não vou mais tolerar que você faça isso. Aqui na nossa casa, a gente vai ter amor com você, mas o nosso amor vai ser exigente. A gente é duro. A gente vai ser exigente com você, porque faltou controle, faltou regras, agora vai ter regras. E começa a endurecer demais, no desespero. Ou, às vezes a pessoa olha, não, mas olha só, esse meu familiar, ele tá bebendo demais e é triste isso. Ó, isso é uma doença, olha, poxa, coitadinho, deixa eu tentar aliviar a barra dele. Deixa eu tentar fazer ele sofrer o mínimo possível. E daí vai para um outro extremo, que é amaciar demais, facilitar demais a vida continuar do jeito que está. Então essas coisas não vão ajudar muito. E a última, e a quarta, o quarto momento é aquele, é o seguinte, que a família, por lidar errado, por não saber, né? Por não saber faz o quê? Começa a, beleza, olha, tem um problema, eu vou prestar atenção nele, vou lidar com esse problema, não vou ignorar esse problema porque eu sei que ele é sério, eu sei que ele é importante, mas aí começa a fazer o quê? Criar uma coisa chamada de efeito dominó. Às vezes sei lá, já vi esposa largar o emprego para cuidar do marido que estava com alcoolismo. Eu já vi mães largarem o emprego para cuidar do filho que tinha alcoolismo. E daí larga o emprego, e aí, sem emprego? Às vezes era uma parte importante do sustento da casa. Como é que vai ajudar se, olha, perdeu outra coisa? Aí começa, porque a vida é um certo malabarismo, né? Tem várias áreas da vida para lidar. Se você perde o equilíbrio de uma delas, você tem um problema, você passa a criar um problema para você. E ao invés de resolver e ajudar uma pessoa que você ama, você vai acabar se enfiando num buraco. E daí vai dizer, ah não, é o alcoolismo que adoece a família. Não, o alcoolismo é difícil, mas não é que ele adoece a família, é não entender como lidar com ele que adoece a família. E aí vai acontecendo o quê? Por exemplo, olha, eu já vi mães que, olha, largou o emprego, foi cuidar de um filho. E daí aquele filho virou o filho que ganhava toda a atenção. Ela ficou sem emprego, perdeu a vida social. E daí só dava atenção para esse filho que tinha alcoolismo, que fazia esse filho, olha, de certa forma ser recompensado com a atenção por ter um problema, o que alimentava o alcoolismo dele. Ela ficava desesperada, tentando resolver a todo custo, de qualquer jeito, e os outros filhos ficavam sem atenção e ficavam magoados. Porque olha mãe, poxa, a gente quer conversar com você, mas você está sempre de olho, sempre com a cabeça naquela pessoa. E aí vai acontecendo o quê? Vai se tornando um caos. E daí tem gente que coloca, eu acho muito injusto, tá? Vamos falar sério aqui. Quem adoeceu a família foi o alcoolismo, porque o alcoolismo ele é uma doença contagiosa, fatal. Não, olha, não é o alcoolismo que adoeceu a família. O alcoolismo foi uma doença que um membro da família teve, começou a ter problemas, isso é sério, isso é importante. Só que o que precisa ser feito? Precisa ter, olha, atenção, como é que você vai lidar com isso? Porque o que faz a família adoecer é ver alguém que está sofrendo, olha, isso é importante. É um sinal de amor, é um sinal de saúde, inclusive, da família. Agora, o jeito que vai resolver isso, se for atrapalhado, aí vai adoecer a família. Mas daí não é o alcoolismo que causou isso daí, foi a falta de entendimento. Então, qual que é o jeito certo de lidar com isso?
É você aprender a lidar com o alcoolista. E aprender o que, Vitor? Primeiro, você está aprendendo o que é o alcoolismo, como identificar ele, como alguns sinais importantes dele, mas aprender como ele se alimenta no cotidiano. Como o alcoolismo se alimenta no cotidiano, das interações que tem com você. Porque é muito forte o impacto que você... Às vezes, eu sei que às vezes você que está me assistindo agora, você vai pensar: ah, Vitor, é forte o impacto que eu tenho no alcoolista? Ele parece que não liga para mim. Ele parece que não dá bola para a família, parece que eu não tenho poder. E aí, às vezes, por pensar isso, você para de prestar atenção, para de se importar tanto com a forma que você fala com ele e passa a seguir um padrão de ajuda que não ajuda. E aí você não observa, e aí você não percebe que talvez esteja alimentando o alcoolismo. E aí pode ser que você se ofenda. Daí quando eu falo isso, tem gente que se ofende. Fala, como assim, Vitor? Olha só, minha mãe não teve nada a ver com o alcoolismo do meu pai. Talvez não tenha tido nada a ver com ele ter começado, tá? Não é uma questão de achar culpados, mas o familiar tem muito poder. Poder. Eu estou dizendo dever? Não estou dizendo dever, estou dizendo poder. Quer usar? Tem como usar. Agora, tem poder, tem um poder muito forte de poder mudar isso. Que é mais forte que a genética, que é mais forte que os amigos. Só que onde é que tem que estar a sua atenção? Em entender como usar esse poder e atuar na motivação do alcoolista. Pensar nisso. Porque se você atuar pensando, tá, deixa eu pensar aqui, ó, em corrigir, em jogar, sei lá, ele trouxe bebida para casa e do nada, a gente nem conversou sobre isso, mas eu comecei sei lá, jogar a bebida fora, eu comecei a colocar escondido na bebida dele, eu comecei a tratar ele como se ele fosse uma criança, eu comecei a tratar ele como se ele fosse um idiota. O que vai tender a acontecer? A pessoa vai ficar ofendida e vai começar a ficar confusa, porque se perde a clareza. Boa parte do que eu faço com as minhas alunas é fazer o quê? É melhor, por exemplo, na comunicação, é fazer a comunicação ir em linha reta, porque muitas vezes a pessoa quer procurar tanto jeitos mais malandros ou jeitos mais persuasivos, ou truques, ou mentiras, ou engodos para fazer o alcoolista parar de beber, quando no fundo isso não ajuda. A honestidade é mais poderosa. Só que aí é importante você jogar limpo com a pessoa. Né? Se você começa a criar muitas mentiras, enfim, você vai colher um relacionamento pior. E aí vai colher mais resistência também para parar de beber. Então o primeiro passo aplicável que eu te dou para você entender como começar a fazer isso. Começa... Ah, Vitor, eu não sei nem por onde começar. Eu não sei nem por onde começar. Tá, então começa por aqui. Começa observando. Começa observando. Mas não só olhando. Olhando e não entendendo nada. Começa a observar o quê? Como é que essa pessoa bebe? Como é que é o padrão dela de beber? Começa olhando primeiro. E como é que essa pessoa reage ao que você faz? Ou deixa de fazer? Como é que são as conversas que vocês têm? Como é que o cotidiano vai se estabelecendo? Qual é a reação dessa pessoa conforme as coisas acontecem? E você vai mapear alguns padrões. Certamente você vai começar a ter uns padrões. Mas olha sem julgamento, sem se criticar e sem criticar o outro também. Começa a observar. Como é que essa pessoa bebe? Ela bebe todos os dias à noite? Ou ela bebe mais no final de semana? O que essa pessoa pensa? E como é que ela reage ao que eu falo? Não assuma, e cuidado, e observa também os seus pensamentos. Porque muitas vezes a família faz o quê? Ela assume que o problema é que o alcoolista, ele de repente ficou tongo, ele de repente ficou bobo, ele de repente não sabe mais que o álcool faz mal. Eu sei que talvez você que está me assistindo, você já caiu nessa. E daí você acha que o alcoolista, ele não sabe que o álcool faz mal. Aí você começa a fazer o quê? A falar sobre os males do álcool. E daí começa a acontecer o quê? Muitas vezes o diálogo vai começando a acabar. E vai acabando nem tendo diálogo mais. Por quê? Por quê? E olha só. Porque às vezes o diálogo é sempre uma droga. Às vezes é sempre uma encheção de saco. Eu entendo, você fica frustrado, você quer resolver isso logo. Mas daí a conversa fica muito chata, fica um saco, fica lá uma discussão. De novo, mais uma vez, você me decepcionou. Nossa, como você é um alcoólatra. Meu Deus, admita que é um alcoólatra. Como é que você vai querer que ele converse com você? Vitor, mas ele foi desagradável comigo, eu tô magoado, não quero mais conversar com ele. Ok, vão acumulando muitas coisas ao longo do tempo, né? Vai acumulando, aí não tem mais conversa. Aí um fica apontando o dedo pro outro. Mas foi ele que fez, foi aquele que fez. Enquanto vocês brigam, sabe quem é que ganha essa briga? Os dois perdem. Quem ganha é o alcoolismo. Aí o alcoolismo vai criando raízes. E o alcoolismo vai começando a te usar, se você não se liga. O alcoolismo vai começando a te usar. E você vai ficando controlada pela raiva. E ele também.
E aí você fala pra ele, mas se você chegar pra ele e disser isso, ele vai negar, porque ele também não percebe. Ele também não percebe isso. Aí você fala o seguinte, olha, viu, olha só, não, a gente tá brigando, mas isso é o alcoolismo. Não. O alcoolismo, ele tenta dominar. Mas se você entender que, olha, tá, então o que eu vou fazer? Eu vou começar a observar como as coisas acontecem. E vou começar a pensar em formas produtivas de lidar com isso. Vitor, mas eu não sei ainda. Então começa a aprender. Começa a entender como você já está fazendo. Né? Começa a aprender, começa a entender. Deixa eu entender essa parada. Deixa eu entender como lidar com isso. E aí, cada vez mais, você vai ganhando maturidade, segurança. E você vai começando a ver pequenas coisas funcionando. E vai começando a ver as coisas funcionando e andando. Porque se é importante para você conquistar isso, certamente vai valer a pena. Certamente vai valer a pena. Aí tem gente que diz, Vitor, é muito difícil. Aí eu vou dar uma pequena dica extra, tá? Vitor, é muito difícil. Presta atenção comigo aqui, ó. Quando você me fala que é difícil, sabe o que eu escuto? Sabe o que eu acho que você está falando para você mesmo? Que você não é bom o suficiente. Que você acha que, é muito difícil, é muito difícil. Pensa comigo aqui, quantas coisas difíceis você já fez na sua vida? Tenho certeza que você já fez coisas muito mais difíceis do que aprender um pouco sobre alcoolismo, sobre aprender como se comunicar. Só que são coisas, aprender a se comunicar melhor, aprender a lidar melhor com as próprias emoções. Talvez você não tenha aprendido a fazer isso, mas certamente você já aprendeu coisas muito difíceis. Só que quando você fala que uma coisa é muito difícil, você liga no seu cérebro um modo assim, nossa, isso é ruim, isso é ruim. E aí o que vai dar vontade de fazer? Você vai começar a se sentir pequeno ou pequena e vai dar vontade de não aprender. É muito difícil. Quer dizer o quê? Você está falando, eu sou incapaz e não é para mim. Só que tudo que a gente não sabe é difícil. E tudo que a gente sabe é fácil. Percebe? Então se você começa já a aprender alguma coisa, é muito difícil, você está num modo o quê? Num modo pequenininha. Você está se inferiorizando. Então troca, de repente, olha, é um desafio. É desafiador, porque eu ainda não aprendi. É desafiador, porque eu ainda estou aprendendo. Quanto mais eu aprender, melhor eu vou ficar, melhor eu vou me sentir e mais coisas boas para mim eu vou conquistar. Percebe? Está dizendo que é fácil? Olha, eu estou dizendo que é possível. E que se você ainda não aprendeu, é mais difícil do que quando você aprender. Certo? Então cuidado com as palavras, com os pensamentos que você tem. Porque no processo de aprendizado. Certo? Então é isso, foi um grande prazer, muito obrigado por todo mundo que compareceu aqui na live ao vivo. Se você está assistindo isso no gravado, se inscreve aqui no meu canal do YouTube, clica em se inscrever aqui embaixo, curte esse vídeo, curte a minha página no Facebook também, me segue no Instagram e eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!